Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu quero louvar a Deus por sua vida e antes de tudo eu quero te fazer um pedido. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para que assim o YouTube continue te entregando conteúdos como esse. Também quero te fazer outro pedido para você curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja que a palavra de Deus alcance outras vidas, então seja esse canal de bênção. É isso que eu te peço, tá bom? Hoje nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu vou ser sincero com vocês, eu procrastinei muito em relação a esse vídeo. Ficava pensando que não ia dar conta, que não ia conseguir, até que eu pensei melhor e disse, Deus, eu vou começar. Eu vou começar aonde eu não consegui chegar, a tua palavra vai chegar, já que nós temos esses meios, esses mecanismos, então vou utilizar ele para propagar a tua palavra e assim outras vidas serem alcançadas. Teve uma palavra que falou muito ao meu coração também, que foi um pequeno começo é melhor que nenhum começo. Talvez você esteja aí pensando tantas coisas, né? Ah, como é que eu posso fazer isso? Eu preciso ter alguma coisa melhor e tal, isso daquilo. A minha palavra para você é comece, inicie. É importante que você inicie e deixe as coisas fluírem. O pequeno começo é melhor que nenhum começo. Então vamos lá, pessoal. Eu quero, primeiramente, ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. João, capítulo de número 14 e versículo de número 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Em outras versões, vai encontrar a palavra ajudador, ou auxiliador, intercessor. Aqui no capítulo 14, Jesus estava confortando o coração dos discípulos, depois de ter falado para eles que ele precisaria partir. Isso fez com que o coração dos discípulos ficasse meio entristecido, porque eles achavam que iam ficar abandonados, sozinhos, desamparados. Mas Jesus, para confortar o coração deles, deixou bem claro que eles não ficariam só, não ficariam órfãos. Jesus enviaria outro Consolador, ajudador, ou, como melhor que diz na língua grega, um paracleto, que é alguém que é enviado para estar ao lado da pessoa, para advogar, para aconselhar, para ensinar. Essa palavra paracletos é tanto usado para o Espírito Santo, como também para o próprio Jesus. A gente vê isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Diz que se a gente pecar, a gente tem que recordar, lembrar que nós temos um advogado, um paracleto, que no caso se referindo à pessoa de Jesus. Mas enfim, uma coisa que as pessoas não consideram é que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. E quando eu falo pessoa, não estou falando de um sentido humano, estou falando de uma pessoa divina, que assim como nós temos os nossos atributos, o Espírito Santo também tem os seus atributos, tem a sua personalidade. Você tem as suas vontades, o Espírito Santo também tem as suas vontades. Você se entristece, o Espírito Santo também se entristece. Às vezes a gente, por achar que o Espírito Santo é um poder, aí a gente não considera essas personalidades do Espírito Santo. A gente se apega muito a Atos 1, 8 e às vezes até interpreta errado porque acha que o Espírito é um poder, quando na verdade o Espírito traz o poder, que é uma capacidade, uma habilidade para que a gente se mova no reino de Deus. Então, como nós vivemos no reino de Deus, o Espírito que seria derramado sobre nós, ele nos daria a capacidade para avançarmos nesse reino. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que foi enviada para estar ao nosso lado, para nos auxiliar, para nos ajudar, nos consolar, nos aconselhar. Enfim, o Espírito Santo é uma pessoa e precisa ser visto como uma pessoa divina. Para isso eu quero dizer uma coisa. Uma das coisas que as pessoas não param para pensar é que o Espírito tem vontade. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem vontades, assim como eu e você temos as nossas vontades. Paulo deixou isso bem claro em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, e versículo de número 11, falando que o Espírito distribui os dons de acordo com a sua vontade. É nisso que você tem que parar e pensar. O Espírito Santo conhece as suas vontades? Sim, ele conhece.
Mas a grande pergunta que tem que surgir no seu coração é: será que eu conheço a vontade do Espírito? Será que em algum momento eu parei para perguntar, Espírito Santo, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família? Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, além dele ter vontade, ele também fala. O Espírito Santo também fala. Hebreus capítulo 3, versículo número 7, deixa isso bem claro. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala, o problema é que as pessoas recorrem a tantos outros meios, tipo, eu creio que Deus fala por meio das pessoas. Deus fala através da vida de pessoas. Mas as pessoas, muita gente, com base nisso, sai correndo atrás de profetas. Eu preciso ouvir um profeta aqui, eu preciso ir naquela igreja, eu preciso ir naquele lugar, porque se eu for ali, o Espírito Santo vai falar comigo usando aquela pessoa. Mas nós não cremos naquilo que Jesus disse em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Ou seja, eu creio que Deus fala através da boca de alguém, da vida de alguém, mas às vezes não consigo crer que Ele fala no meu quarto, que Ele pode falar comigo na sala, na cozinha. Eu fico limitando o mover de Deus, o agir de Deus, como aquela mulher samaritana quando se encontrou com Jesus, capítulo 4 de João, você lembra? Ela perguntou para Jesus: Senhor, onde é que eu posso adorar? É no monte ou é no templo? Porque me disseram que é no monte, mas vós dizeis que é lá no templo, e agora eu estou meio confusa, eu não sei aonde é que eu posso. E Jesus deixou bem claro para ela: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e com verdade. Porque o Pai é Espírito, Jesus deixou bem claro. Então Jesus já estava quebrando ali aquela visão geográfica da mulher. Deus só fala aqui. Não, irmão, Deus fala no seu quarto, na sua sala, na cozinha, no mercado, na escola, na rua, aonde você estiver e desejar ouvir a voz de Deus, seu coração tem que estar disponível para isso, tenha certeza que Ele vai falar. Então, uma das coisas que nós precisamos considerar é que o Espírito Santo é uma pessoa e merece ser ouvida. Se você às vezes vai em direção à oração e diz: o Espírito Santo, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal, isso, aquilo, e lá vai, você também precisa ouvir a vontade dele sobre a sua vida. Você precisa parar um pouco e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor conhece a minha vontade muito bem, mas eu quero conhecer a sua vontade, então para isso eu estou aqui. Fala qual é a sua vontade para a minha vida, que eu quero, desfrutar dessa vontade. Às vezes a gente, por não ver o Espírito Santo como uma pessoa, a gente despreza, essa vontade dele, essa opinião dele sobre as nossas vidas, não ouvimos a sua voz e acabamos entristecendo a pessoa do Espírito. Pergunto para você: se você entristecesse alguém que você ama, você tentaria reconciliar o mais rápido e fazer por onde não errar mais? Não entristecer mais aquela pessoa? Você pensaria assim: poxa, eu entristeci a minha irmã, entristeci meu irmão, entristeci meu pai, vou lá, pai, me perdoe, eu não queria fazer isso, não vou cometer mais isso, não vou ser mais assim. Minha irmã, me desculpa, eu fiz isso, mas não vou fazer mais isso. É engraçado que a gente pensa dessa forma em relação às pessoas, mas quando se trata da pessoa do Espírito, a gente fica à vontade, faz o que quer, a gente se envolve onde quer, comete o que quer e não pensa naquilo que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Éfeso, no capítulo 4, versículo número 30. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Sabe, irmão, você deveria repensar sobre isso. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece também, e você poderia pensar assim: eu não quero entristecer o Espírito. Então, como pessoa, nós precisamos repensar sobre isso e fazer por onde não entristecê-lo. Até porque quando nós entristecemos o Espírito, nós acabamos apagando as suas manifestações sobre as nossas vidas.
em nossas vidas e através das nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,19 deixa isso bem claro, não apagueis o Espírito. Sabe, essa atuação dele, quando eu entristeço a pessoa do Espírito, eu acabo paralisando, sabe, apagando essa manifestação. Então, é uma coisa para você pensar, o Espírito Santo é uma pessoa e precisa que você conheça a vontade dele, que você pare para ouvi-lo. Se você crê que ele é uma pessoa divina e que ele fala, então você precisa sentar e ouvi-lo. E outra coisa que você precisa fazer é não entristecê-lo, até porque ele é a pessoa que está com você até o fim dos tempos. Até que tudo seja feito, realizado, consumado, o Espírito Santo vai estar ao seu lado. Então você precisa aproveitar, desfrutar dessa comunhão com a pessoa do Espírito. Você precisa, sabe, desfrutar nessa caminhada, nessa jornada até o reino de Deus, até os céus, da presença da pessoa do Espírito Santo. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar mais, considerar mais. Então eu quero que você fique com essa palavra. Não é uma coisa tão profunda, é uma palavra mais simplificada, mas eu acredito que vai ajudar muito a sua vida. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo sente ciúmes também, porque Tiago deixou isso bem claro. Não sabeis que o Espírito que está em você, ele sente ciúmes de você? Então, irmão, não se mete com as coisas do mundo, não se envolve com as coisas do mundo. O Espírito tem zelo sobre a sua vida, porque ele ama você. Então, olhe para o Espírito Santo como pessoa, uma pessoa divina, né? Buscando conhecer a sua vontade, buscando ouvir a sua voz, buscando não entristecê-lo, buscando fazer a sua vontade. Essa palavra é para você, para a sua edificação. Se você gostou dessa palavra, comente aqui, se Deus falou com você, e se inscreve, não esquece, tá? Compartilha com os seus amigos, seus irmãos, e que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.